Desde o momento em que nascemos, o mundo já decidiu grande parte do nosso destino sem que saibamos. E o mais inquietante é que esse destino não é determinado pelo nosso talento, nem pela nossa inteligência, mas pelo código postal onde abrimos os olhos pela primeira vez. Enquanto, num extremo da cidade, uma criança chega ao mundo numa sala privada de hospital, cercada por médicos e familiares que já pensam em qual universidade internacional ela frequentará. No outro extremo, outra criança nasce numa sala superlotada, com recursos mínimos, e sua família já pensa em quantas horas extras terá que trabalhar para pagar fraldas e comida. E embora, à primeira vista, pareça que ambos partem da mesma linha na vida, a verdade incômoda é que um já corre numa pista de asfalto liso enquanto o outro tenta avançar por um terreno cheio de lama e pedras. E essa desigualdade não é um acidente, é um desenho, um plano que leva séculos a aperfeiçoar-se. Porque aqueles que controlam o dinheiro e o poder compreenderam há muito tempo que a melhor forma de manter a sua posição não é com muros nem exércitos, mas com ideias. E essas ideias transmitem-se através de um sistema educativo cuidadosamente moldado para formar trabalhadores obedientes e consumidores perpétuos, e não pessoas livres, criativas e financeiramente independentes. Assim, enquanto aos filhos dos ricos se lhes ensina desde pequenos a pensar em termos de propriedade, investimentos, conexões e herança, aos filhos dos pobres treina-se para pensar em termos de emprego, de horas trabalhadas, de pagar contas e de buscar segurança num salário. E essa programação começa muito antes de nos darmos conta. Porque mesmo antes de aprendermos a escrever o nosso nome, já interiorizamos o guião invisível que dita como devemos comportar-nos e o que devemos esperar da vida. E é aqui que entra a armadilha perfeita: a educação como mecanismo de controle social, uma ferramenta que, embora vestida de oportunidade, muitas vezes é a mais elegante das correntes já desenhadas. Pois, enquanto acreditamos que a escola nos prepara para um futuro melhor, na realidade prepara-nos para encaixar num sistema já repartido de antemão. Isso não é uma teoria conspirativa vazia, mas história documentada. Basta olhar para o final do século XIX, quando magnatas como John D. Rockefeller não só construíram impérios petrolíferos como também investiram somas avultadas em moldar o sistema educativo norte-americano, declarando abertamente que não queriam uma nação de pensadores, mas uma nação de trabalhadores. Foi nesse momento que se colocaram as bases de um modelo que viria a ser exportado para grande parte do mundo, um modelo que homogeneiza mentes, que premia a obediência em vez da curiosidade, e que castiga o erro como se fosse um pecado, quando na verdade o erro é a raiz do verdadeiro aprendizado. Entretanto, nas casas das famílias ricas, a educação não se limita aos livros. Ali ensina-se a negociar, a investir, a compreender impostos, a cercar-se de mentores, a herdar não só dinheiro, mas conhecimento prático e redes de poder. Porque o dinheiro sem educação financeira perde-se, mas a educação financeira sem dinheiro inicial ainda pode gerar riqueza. E aí reside a grande diferença: os ricos transmitem aos seus filhos um manual completo do jogo, enquanto aos pobres nem sequer se diz que esse manual existe. Isto vê-se até na forma como se fala de dinheiro em ambos os mundos. Num lar pobre, ensina-se que falar de dinheiro é de mau gosto, que é um assunto incômodo, que o dinheiro não compra a felicidade. Num lar rico, ensina-se que o dinheiro é uma ferramenta, não um fim, mas um meio poderoso para construir opções e liberdade. E a linguagem molda a mentalidade, e a mentalidade molda as decisões. E essas decisões, multiplicadas ao longo dos anos, criam destinos radicalmente distintos. É aqui que o ciclo se perpetua. Se cresceres a pensar que o único caminho é estudar, conseguir um emprego estável e trabalhar até a reforma, as tuas decisões levar-te-ão exatamente a esse caminho. Mas se cresceres a aprender a criar, a multiplicar o teu tempo, a delegar, a investir, as tuas decisões tirar-te-ão da corrida aos ratos. E é nesta divergência que nasce a fenda que não se fecha, porque a educação oficial jamais ensinará como dela sair.
pois fazê-lo significaria perder mão de obra barata e consumidores obedientes. Por isso, quando olhamos para as estatísticas e vemos que 1% da população concentra mais riqueza do que todo o resto do planeta, não devemos ficar surpreendidos. Devemos perguntar-nos como se construiu essa concentração. E a resposta leva-nos sempre à mesma coisa: controlo do conhecimento, controlo da narrativa, controlo da educação. Porque quem controla o que aprendes controla também o que acredita ser possível. E quem controla o que acredita ser possível, controla o limite da tua vida inteira. E o mais perverso é que essa limitação disfarça-se de mérito, como se tudo fosse uma questão de esforço individual, ignorando que o ponto de partida não é igual para todos. Enquanto alguns começam a corrida com os bolsos cheios de recursos, outros começam a carregar dívidas e carências. E é aí que reside a grande mentira que ninguém quer dizer em voz alta: o sistema não está estragado. O sistema funciona exatamente como foi desenhado, para que uns poucos acumulem riqueza e poder enquanto a maioria sobrevive acreditando que tudo depende do seu esforço pessoal. E essa é a armadilha mais engenhosa: fazer com que o trabalhador culpe a sua pobreza à preguiça e não as regras invisíveis que o mantêm preso. Porque assim nunca olha para cima, só olha para o lado, para competir com os da sua própria classe. E essa rivalidade horizontal é precisamente o que impede as pessoas de se organizarem para questionar as regras do jogo. Enquanto isso, os ricos fortalecem a sua posição com estratégias raramente públicas: proteção patrimonial, criação de empresas offshore, fideicomissos, investimento em ativos que geram rendimentos passivos e, sobretudo, transmissão de conhecimento entre gerações. E aqui está o detalhe mais perverso: esse conhecimento não é impossível de aprender, mas exige acesso a mentores, redes e experiências que o sistema educativo tradicional jamais oferece. E é nessa ausência que se constrói a gaiola, porque um pássaro que nunca viu o céu não sente que vive em cativeiro. Assim acontece com as massas: dão-se entretenimento, dívidas e a ilusão de mobilidade social, enquanto se nega a verdadeira alfabetização financeira. Esta dinâmica não é nova. Tem séculos. Basta olhar para a Roma antiga, onde a elite senatorial educava os filhos em retórica, direito e estratégia militar, enquanto a plebe mal aprendia ofícios básicos. Ou para o Egito faraônico, onde os escribas guardiões do conhecimento pertenciam a uma casta fechada, inacessível aos camponeses. Séculos depois, embora a tecnologia e a indústria tenham mudado, a lógica mantém-se e o conhecimento de alto valor permanece em círculos restritos, e o que chega às massas está filtrado para não ameaçar a estrutura de poder. Assim, enquanto a narrativa oficial fala de igualdade de oportunidades, a realidade é que vivemos numa aristocracia do capital disfarçada de democracia meritocrática, onde o apelido, o ambiente e a educação de elite pesam mais do que qualquer currículo. E, no entanto, surge um paradoxo: nunca antes na história a informação esteve tão acessível a quem a procura, mas nunca foi tão difícil separar o conhecimento verdadeiro da distração em massa. É aqui que entra a nova estratégia de controlo: a saturação. Se no passado o poder baseava-se em ocultar a informação, hoje baseia-se em afogar-nos com tanta que não sabemos qual é útil. E enquanto navegamos entre ruído e superficialidade, o tempo que poderíamos investir em aprender a investir, ou a criar negócios, escapa-nos em entretenimento vazio. E embora pareça uma escolha pessoal, é um desenho calculado por indústrias que vivem da nossa atenção e dependência. Assim, o ciclo reforça-se: uma educação que não ensina a gerar riqueza, um mercado laboral que esgota o nosso tempo, um sistema financeiro que premia quem já tem e castiga quem começa do zero, e um ambiente digital que anestesia qualquer tentativa de rebelião mental. Por isso, quando dizemos que os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres, não é apenas um clichê, é uma equação em movimento constante. A riqueza gera mais riqueza graças aos juros compostos, às oportunidades exclusivas e ao acesso a capital barato. Enquanto isso,
A pobreza gera mais pobreza por dívidas, juros altos e falta de margem para assumir riscos. E tudo isto sustenta-se porque a narrativa oficial faz a maioria acreditar que a educação formal é a grande equalizadora, quando, na verdade, no seu formato atual, é um dos maiores reprodutores de desigualdade, porque treina para obedecer, não para liderar. Treina para memorizar, não para criar. Treina para consumir, não para produzir. E enquanto não compreendermos isto, continuaremos a medir o nosso sucesso pelas métricas que o sistema nos deu. O diploma universitário, o cargo numa empresa, o salário mensal, quando, na realidade, a verdadeira medida do sucesso deveria ser quanto de liberdade temos sobre o nosso tempo e as nossas decisões. E isso, infelizmente, não se aprende na escola. E não se aprende na escola porque, desde o primeiro dia que entras numa sala de aula, a tua mente começa a ser moldada para encaixar num molde pré-definido. Sentam-te em filas, dizem-te quando falar, quando calar, que temas são importantes e quais não valem a pena. E se alguma vez questionares o conteúdo, ensinam-te que o problema és tu, que estás distraído ou que não segues as regras. Assim, pouco a pouco, o teu pensamento crítico é substituído por pensamento programado. E aqui está a chave que muitos ignoram. Não se trata apenas do que te ensinam, mas do que omitem ensinar-te. Enquanto passas anos a memorizar datas de batalhas, fórmulas matemáticas que jamais usarás e definições que esqueces no dia seguinte, nunca te ensinam como funciona um imposto, como abrir uma empresa, como investir com inteligência ou como negociar. E isso não é um descuido, é uma estratégia. Porque uma população financeiramente analfabeta é muito mais fácil de controlar. Entretanto, nas famílias ricas, a educação financeira começa de forma invisível desde a infância. Quando uma criança ouve os pais falarem de ativos, dividendos, investimentos imobiliários, bolsa, impostos e deduções, quando os vê tomarem decisões estratégicas sobre o dinheiro, essa criança cresce com um mapa mental completamente diferente daquela que só ouve em casa frases como não dá, endividar-se é mal, ou trabalha duro, e um dia vais conseguir. Por quê? Embora ambas as famílias vivam no mesmo país e frequentem escolas, os seus mundos mentais são universos paralelos. E é essa diferença de mentalidade que, a longo prazo, perpetua a fenda da riqueza. Porque riqueza não é apenas questão de rendimentos, mas de hábitos, crenças, redes e visão de longo prazo. E aqui surge um ponto incômodo. Muitos acreditam que a pobreza se deve à falta de esforço. Mas a realidade é que podes trabalhar 16 horas por dia e continuar pobre se todo o teu tempo estiver vinculado a tarefas que não geram ativos. Porque, no modelo econômico atual, o tempo trocado por dinheiro tem um teto. Os ativos que geram rendimentos passivos não. E isso é algo que se explica claramente aos filhos dos ricos, mas jamais se diz aos filhos dos pobres. Quando esses filhos chegam à idade adulta, encontram-se presos naquilo que Robert Kiyosaki chamou de a corrida dos ratos, trabalhar para pagar dívidas, endividar-se para manter um estilo de vida, repetir o ciclo até a energia física se esgotar. A altura em que a sociedade lhes oferece uma pensão mínima que mal cobre o essencial. Enquanto isso, no outro extremo, as famílias ricas vivem de rendas, juros, royalties e dividendos, deixando aos filhos não só patrimônio econômico, mas também o conhecimento de como fazê-lo crescer. Se olharmos para trás na história, este padrão repete-se em todas as civilizações. As elites nunca dependeram de um salário para viver. Sempre foram donas da terra, do comércio, dos recursos ou das instituições geradoras de rendimento. E essa propriedade é o que garante a liberdade. No mundo moderno, embora os recursos sejam digitais e não terrenos físicos, o princípio mantém-se: quem possui ativos que geram fluxo constante de dinheiro é quem controla. Quem só possui a sua força laboral vive dependente de alguém o contratar. E é exatamente isso que o sistema educativo prepara trabalhadores que procuram emprego,
não criadores que geram emprego. É aqui que a verdade incômoda se torna evidente. Se a educação realmente buscasse igualdade, ensinaria desde a primária as regras do dinheiro, as leis fiscais, a gestão de investimentos, a criação de empresas e a negociação. Mas isso quebraria o equilíbrio de poder. Por isso, substitui-se essa educação real por uma educação parcial, adornada com títulos e diplomas que dão a sensação de progresso, mas raramente se traduzem em liberdade econômica. Assim, geração após geração, a história repete-se, famílias inteiras acreditando que a única saída é estudar mais, trabalhar mais, poupar mais, enquanto a elite estuda diferente, trabalha diferente, investe diferente e, sobretudo, pensa diferente. E essa diferença de pensamento não surge do nada, mas de séculos de estratégias conscientes para proteger a posição de quem já tem poder. Porque, se estudas a história, verás que cada vez que uma classe social tentou aceder ao mesmo conhecimento e às mesmas ferramentas que a elite, implementaram-se mecanismos para limitar ou filtrar esse acesso, desde as bibliotecas fechadas na Idade Média, onde só o clero e a nobreza lia manuscritos, até as leis modernas que, embora pareçam justas, estão cheias de lacunas legais que só os ricos aproveitam graças a advogados especializados. E isso replica-se também no campo educativo, enquanto as escolas públicas se focam em preparar alunos para exames e conteúdos estandardizados, as escolas privadas de elite formam líderes, ensinam pensamento crítico, oratória, empreendedorismo e habilidades de negociação. E o mais curioso é que o sistema consegue disfarçar essa desigualdade sob o conceito de mérito, fazendo-nos acreditar que qualquer um pode chegar ao topo se se esforçar o suficiente, quando, na realidade, o ponto de partida já determina em grande medida a meta alcançável. E aqui entra algo raramente dito: o mérito não existe num vazio. Está sempre condicionado pelo contexto, pelo capital social, cultural e econômico a que se teve acesso desde o início. E quando compreendes isto, percebes que a frase "todos têm as mesmas oportunidades" é uma das mentiras mais eficazes para perpetuar a desigualdade. Porque quem acredita nessa ilusão não questiona as regras do jogo, apenas se culpa a si próprio se fracassar. Enquanto isso, os ricos não só protegem a sua posição, como a expandem, usando táticas invisíveis para a maioria: controlo da educação, influência nos meios de comunicação, financiamento de campanhas políticas e domínio de sectores estratégicos como energia, tecnologia, farmacêutica e alimentação. E se olharmos para exemplos concretos, veremos que isto não é casualidade. Basta observar como famílias como os Rothschild ou os Rockefeller não só construíram impérios econômicos, como também criaram fundações filantrópicas que, sob o pretexto de ajudar, influenciaram planos de estudo de países inteiros, garantindo que a educação mantivesse a população produtiva, mas não disruptiva. No mundo moderno, as corporações tecnológicas aprenderam a mesma lição: controlar a informação é controlar o pensamento, controlar o pensamento é controlar o consumo e as decisões políticas. Por isso, as plataformas que usamos diariamente não são neutras. Os seus algoritmos priorizam conteúdo que nos mantém distraídos, divididos ou a consumir, porque uma pessoa entretenida não é uma pessoa que se rebela. Se a isto somarmos um sistema financeiro que premia o capital e castiga o trabalho, a equação é perfeita: quem já tem recursos obtém juros, dividendos e benefícios fiscais. Quem vive de salário paga impostos mais altos proporcionalmente e vê o seu dinheiro perder valor com a inflação. E tudo isto é possível porque, desde pequenos, nos ensinaram a aceitar estas regras como naturais, quase leis físicas imutáveis, quando na verdade são acordos humanos que poderiam mudar, mas não mudam porque os beneficiados são precisamente os que têm poder para decidir. É aqui que surge a pergunta incômoda: se o sistema foi feito para que poucos ganhem e muitos percam, o que podemos fazer para mudar o nosso destino individual? E a resposta, embora não seja fácil, começa sempre do mesmo modo:
deixar de pensar como nos ensinaram na escola e começar a pensar como pensam aqueles que criam as regras. Compreender como o dinheiro se move, como funcionam os impostos, como investir e como gerar valor sem depender só do nosso tempo físico. Porque, enquanto não deres essa mudança mental, continuarás a jogar no tabuleiro que outros desenharam para ti. A diferença entre quem rompe o ciclo e quem não o faz raramente é sorte, mas o momento em que decidem deixar de ser peças e tornar-se jogadores. E isso acontece quando começam a ver o dinheiro não como um fim, mas como uma ferramenta, e quando compreendem que o tempo, embora pareça ilimitado na juventude, é na realidade o nosso ativo mais valioso e frágil. Por isso, quem consegue sair da corrida aos ratos aprende a multiplicar esse tempo através de ativos que trabalham por si, negócios que funcionam sem a sua presença constante, investimentos que geram juros e rendas, ou criações que produzem royalties. E isto não é teoria, está cheio de exemplos reais. Como o de um jovem que cresceu num bairro pobre, filho de um motorista de autocarro e de uma empregada doméstica, que, enquanto os amigos investiam em roupa, festas e coisas que se desvalorizavam, ele investia cada cêntimo extra em comprar e revender telemóveis. Depois abriu um pequeno posto de reparação, comprou equipamentos por grosso, começou a importar, e com o tempo o negócio cresceu o suficiente para contratar outros e deixar de trabalhar ele próprio na loja. Anos depois, com o fluxo de caixa gerado, comprou um apartamento para alugar, depois outro, e pouco a pouco, construiu um portfólio que lhe dava rendimentos sem depender da sua força física. Enquanto isso, os amigos continuavam presos em empregos de 10 horas diárias, queixando-se do sistema, mas sem mudar a forma como jogavam o jogo. Porque a verdade incômoda é que o sistema não vai mudar por ti. Tu é que tens de mudar a forma como participas nele. E isso implica questionar crenças profundamente enraizadas, que endividar-se é sempre mal, que só o trabalho árduo conta, que se deve esperar pela oportunidade perfeita para começar. Os ricos entendem algo que a maioria não: a dívida, bem usada, pode ser uma ponte para multiplicar capital. O trabalho inteligente supera o trabalho árduo, e as oportunidades raramente chegam, quase sempre são criadas. É aqui que a educação financeira se torna uma ferramenta de libertação, porque uma pessoa que entende a diferença entre ativos e passivos, que sabe como funciona a inflação, como aproveitar deduções fiscais e como diversificar rendimentos, é muito mais difícil de controlar. E isto é algo que as elites sabem. Por isso, nos seus círculos, essa informação é comum, até aborrecida, mas nas escolas e universidades de massas é invisível. Assim, o jogo mantém-se. Por quê? Mesmo quando um pobre ganha muito dinheiro de repente, por herança, lotaria ou golpe de sorte, se não tiver a mentalidade e o conhecimento para o gerir, perde-o rapidamente, como mostram inúmeras histórias de vencedores da lotaria que acabam arruinados. Enquanto um rico que perde a sua fortuna costuma recuperá-la, porque conserva a rede de contactos, a experiência e a mentalidade que lhe permitem reconstruí-la. Isto leva-nos à reflexão mais dura: o dinheiro não é o verdadeiro motor da riqueza. O verdadeiro motor é a educação financeira e estratégica. E essa educação não depende do sistema, mas da tua decisão de a procurar e aplicar, mesmo que o sistema não aprove, mesmo que o teu ambiente a critique. Porque sair da programação que recebeste em criança exige quebrar com verdades que julgavas inquestionáveis, e isso dói. Mas é o único caminho para a liberdade real, porque o sistema adapta-se melhor do que qualquer um de nós, e por isso até os movimentos que dizem lutar pelos pobres muitas vezes, sem querer, fortalecem a posição dos ricos. A desigualdade não se mantém séculos por inércia, reinventa-se, moderniza-se, muda de rosto para continuar viva. Se observarmos a história, veremos que, sempre que surge uma crise que ameaça a ordem estabelecida, as elites encontram forma de a transformar em oportunidade para consolidar o seu poder, como na Grande Depressão de 1909, quando, enquanto milhões perdiam as casas, uns poucos compravam propriedades inteiras a preços irrisórios.
ou na crise hipotecária de 2008, em que grandes fundos aproveitaram o colapso para adquirir milhares de casas e alugá-las às mesmas famílias despejadas. E o mesmo acontece com políticas públicas, que, sob a bandeira de ajudar as massas, canalizam recursos para quem já tem capital, como subsídios ou isenções que parecem universais, mas que só os ricos sabem aproveitar ao máximo, porque têm os assessores e a estrutura para o fazer. E isto não se ensina nas aulas a diferença entre como as leis se aplicam a quem conhece o sistema e a quem o desconhece. A nível internacional, é o mesmo enquanto os discursos falam de cooperação e desenvolvimento. Países ricos emprestam a países pobres com condições que garantem décadas de dependência, controlando recursos naturais e políticas internas. Uma versão moderna do colonialismo, disfarçada de ajuda. E este padrão replica-se a nível individual: créditos fáceis, ofertas de consumo, facilidades de pagamento que parecem oportunidades, mas são cadeias. E enquanto a gente comum celebra poder comprar algo a prestações, quem vende celebra juros compostos que se multiplicam a seu favor. É aqui que se revela uma das verdades mais incômodas. O sistema não precisa de te oprimir pela força. Basta fazer-te endividar por vontade própria. E para isso aperfeiçoou a arte de te vender sonhos financiados, por todos os lados: publicidade, cultura, pressão social, desejo de estatuto. E no final do dia, quando tentas sair dessa espiral, percebes que não só tens de lutar contra o sistema, mas contra as ideias que tu próprio adoptaste e defendeste durante anos. Porque romper com essa programação é como sair de uma dependência. Exige desaprender, isolar-te de certas influências e reconstruir do zero a tua visão sobre trabalho, dinheiro e vida. Por isso tão poucos o conseguem. Porque não é só uma mudança econômica, é uma mudança psicológica profunda. E aqui está o último truque dos ricos: fazer com que o resto acredite que a única diferença é o dinheiro, quando na verdade a barreira real é mental. E essa mentalidade é moldada, desde a infância, por um sistema educativo, mediático econômico que trabalha em uníssono para te manter no teu lugar. E esse lugar onde o sistema quer que fiques não é necessariamente físico, é mental. Porque, se conseguirem que acredites que não podes mudar o teu destino, não importa quantas oportunidades apareçam, deixá-las passar. E aqui está a chave final. Não precisas de esperar que o sistema mude, porque não foi desenhado para mudar por vontade própria. E isso começa por te educar, fora do que te ensinaram na escola, por questionar cada regra que aprendeste, por identificar o que é teu e o que te impuseram. Começa por entender como o dinheiro funciona no mundo real, não nos livros: como se cria, como se multiplica, como se protege. Começa por deixar de pensar em ganhar dinheiro e por pensar em construir ativos que o gerem sem a tua presença constante. Começa por compreender que os impostos não são só um castigo, mas um campo de jogo onde quem conhece as regras pode optimizar, e quem não as conhece paga mais. Começa por entender que as tuas decisões de consumo, poupança e investimento não são isoladas, mas peças de um quebra-cabeças que, bem montado, te leva à liberdade, mal montado, prende-te ainda mais. E talvez penses que já é tarde, mas não é. Porque a diferença entre continuar preso e libertar-te não está na tua idade, nem no teu salário, mas no momento em que decides parar de seguir um guião alheio. E se há algo que a história nos mostra, é que as revoluções mais profundas começam com indivíduos que mudam a forma de pensar. E essa é a revolução que o sistema mais teme: pessoas que deixam de ser dependentes, que deixam de vender todo o seu tempo, que entendem que o seu valor não está no cargo que ocupam, mas nas competências, relações e ativos que constroem. Pessoas que decidem investir em si mesmas antes de qualquer outra coisa, porque o único que nenhuma crise, despedimento ou governo pode tirar-te é o conhecimento aplicado. E se queres uma prova de que é possível, não precisas de olhar para milionários famosos. Basta ver qualquer pessoa que, sem recursos, decidiu aprender, arriscar, errar
e tentar de novo até criar algo que lhe desse independência. Porque isso não é questão de genética. É questão de mentalidade e de ação. E se estás a ler isto agora, é sinal de que tens acesso à ferramenta mais poderosa que existe. Informação que antes estava reservada a poucos. E a pergunta que deves fazer é se vais consumi-la como entretenimento ou se vais aplicá-la para mudar a tua vida. Porque a verdade incômoda é que o sistema precisa que a ignores, que digas amanhã começo, que voltes à tua rotina, que continues a trabalhar pelo justo, a sonhar com a lotaria, a acreditar que mais títulos são a única saída. Mas também é verdade que, se decidires hoje mesmo parar de jogar o jogo como te ensinaram e começar a jogá-lo como eles jogam, algo muda para sempre. E não será fácil, mas cada passo te aproxima de uma vida em que o teu tempo e as tuas decisões não estejam nas mãos de outros. Talvez nunca mudes o sistema inteiro, mas podes mudar o teu. E isso para ti e para os teus muda tudo.